Bem-vindos a todos a essa primeira sessão da American Portuguese Studies Association. Lamento o fato que não foi possível ter o congresso como tipicamente teria este ano. É uma tragédia e eu sei que todos nós estamos sendo impactados por essa situação. Mas graças à tecnologia aqui estamos e estamos muito animados para receber hoje a escritora carioca brasileira Eliana Alves Cruz e nossa colega Ana Letícia Fauri da Notre Dame University. E nós hoje vamos ter uma conversa informal sobre a trajetória da Eliana Alves Cruz e falar sobre sua obra, seus 3 romances e os outros textos e outras escritas dela. E então eu dou a palavra à Ana Letícia e para os que estão assistindo essa apresentação, nós temos um Q&A function. Se quiserem escrever uma pergunta mais tarde durante a conversa, haverá um momento em que podemos responder essas perguntas que talvez queiram fazer. Então, Letícia, dou a palavra a você. Obrigada, Rex, e obrigada por organizar essa sessão. É um prazer para mim estar aqui a partilhar esse espaço com a Eliana Alves Cruz, com quem eu me encantei quando comecei a ler os livros e estou super curiosa para ouvi-la falar um pouco sobre a experiência como jornalista e escritora. Para quem não conhece ainda a Eliana Alves Cruz, preparei uma breve introdução para dar um pouco da biografia dela. Então, a Eliana, como o Rex disse, nasceu no Rio de Janeiro e é jornalista e escritora. Ela estreou na literatura com o romance Água de Barrela, que é baseado na trajetória da família desde o século XIX na África. Ela foi a vencedora da primeira edição do Prêmio Literário Oliveira Silveira, que foi oferecido pela Fundação Cultural Palmares em 2015, e que foi também quem publicou a primeira edição deste livro. A Eliana tem textos publicados em diversas coletâneas, como Cadernos Negros ou Perdidas, Histórias para Crianças que Não Têm Vez. Também escreve no The Intercept sobre temas relacionados ao racismo e à escravidão e no seu blog Flor da Cor, que é muito interessante. Dentre as suas obras mais recentes, eu vou destacar A Água de Barrela, que então foi publicado em 2016, O Crime do Cais do Valongo, de 2018, e Nada Digo de Ti, que em Ti Não Veja, que é o romance mais recente de 2020. Muito bem. Eliana, obrigada por estares conosco a partilhar um pouco da tua experiência, da tua trajetória. Eu gostaria que tu falasses um pouco sobre o teu background. O que é que te fez tornar-te escritora? Boa tarde a todos os participantes da AFSA. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui, né? Nunca imaginei, né, que um dia estaria num congresso como esse. Enfim, eu acho que são prêmios que a gente recebe por um trabalho executado. A minha trajetória, né? Eu sou, na verdade, a filha mais velha de 4 irmãos. Somos uma família criada em um bairro classe média, né, do Rio de Janeiro, embora a nossa origem seja realmente como a da maioria das pessoas negras no Brasil, muito pobre, em bairros periféricos, mas já na minha segunda infância, adolescência, por uma questão aí de acesso à educação, nós tivemos condição de ir para um bairro de classe média, né? Nem rico, nem pobre, estávamos ali. Eu me formei em jornalismo, trabalhei durante muitos anos com esporte, eu era chefe de imprensa de uma confederação esportiva, então, por conta disso, eu
cobri muitos jogos pan-americanos, Olimpíada, Campeonato Mundial. Até hoje eu faço parte da Federação Internacional de Natação, na área de mídia. Escrevo sobre esporte, tem uma coluna, né, no UOL, no portal de notícias UOL Sport. Enfim, eu tenho toda uma trajetória no jornalismo. Só que eu trabalhava muito, né? Eu trabalhava muito e em casa trocava uma mala por outra, uma coisa, né? Eu precisava pagar as contas, eu precisava criar os filhos e eu nunca dava atenção para o que eu realmente queria. E o que eu realmente queria era isso que eu faço hoje, literatura. Eu gosto muito de ler, minha família tem um fetiche por livros por conta da nossa história toda, né? Meu pai tinha livro como um objeto de desejo, ele até hoje é uma pessoa que vai à livraria e se deixar, ele deixa o salário na livraria, que ele volta carregado, porque é uma compulsão. Porque o acesso à leitura, o acesso à educação, o acesso à literatura é algo que foi vedado à população negra durante muito tempo, durante muitos séculos. Então, ter acesso às letras de uma maneira geral é algo muito importante. Para a minha família era algo muito importante, e é ainda até hoje. Então, eu fiz essa migração, né? Que não é bem uma migração, porque eu ainda sou jornalista, mas eu hoje sou muito mais escritora que jornalista, me considero assim. Já tenho 3 romances publicados, já tenho contos, acho que em umas 10 ou 12 publicações. Então, esse é o meu background, né? Eu acho que o jornalismo me deu uma noção de tempo, o jornalismo me deu uma noção de edição de texto, o jornalismo me deu uma noção também do que é estar amarrado num formato, e a literatura me libertou dessas amarras, né? Eu acho uma delícia que eu posso me esparramar, posso inventar, posso escrever o que eu quiser, né? Não preciso estar ali né, presa a determinadas fórmulas. Então, isso foi muito bom para mim. E eu decidi fazer essa migração para a literatura porque era o que eu queria e também por uma necessidade de me encontrar, né? De me encontrar como ser humano, como pessoa, de me entender numa sociedade que sem sombra de dúvida, uma das mais racistas do mundo, se não é a mais racista do mundo, né? Então, todos os sufocamentos, todos os massacres psicológicos que eu sofri a vida toda, chegou um momento que eu acho que todo mundo passa por isso, né? Chega aquele momento que tudo pesa. E eu cheguei nesse momento que tudo pesa, e quando tudo está fora de foco, voltemos ao princípio. Qual era o meu princípio? A minha família. Então, eu me voltei para dentro de mim, para dentro do meu clã, se assim a gente pode dizer, né? Para entender qual foi a trajetória que nos levou até ali e por que eu estava tão incomodada com tantas coisas. E aí foi um ponto sem volta. Eu acho que minha vida é antes e depois do livro Água de Barrela. A pesquisadora Lélia Gonzalez dizia, né, que a gente no Brasil tem o processo de tornar-se negro, e o Água de Barrela eu acho que fez a travessia final para que eu realmente tenha me tornado negra, né? Para que eu realmente me enxergasse com tudo que isso, obviamente que eu sempre soube, né? Mas com tudo isso que de subjetivo que nos forma. Yeah. É mesmo super interessante essa questão, porque nós nos tornamos muitas coisas ao longo da vida, não é? Aprendemos, não nascemos mulher ou homem, tornamos-nos também. E a questão de tornar-se e identificar-se como negro, como um processo também, é super significativo. Eu fiquei a imaginar, quando estava lendo os teus livros, que livros teriam feito parte das tuas construções imaginárias, né? Que livros influenciaram o teu modo de ver, o teu modo de compreender a vida, e que tu percebes alguma influência na tua própria escrita?
Sim, essa é sempre uma pergunta difícil, né? Porque a gente vai lendo muitas coisas ao longo da vida, e eu acho que isso também é móvel, né? A gente vai descobrindo outros autores e também vão influenciando no que a gente faz, escreve. Mas lá na tenra infância, né? Eu acho que a gente é muito mal no Brasil, somos muito mal apresentados à literatura, porque o professor, principalmente na minha época, né, sei lá, anos 80, final dos anos 70, o professor joga na sua mão um Machado de Assis e se vira aí, né? Vai lá, entende, Dom Casmurro, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Então, todos esses autores clássicos, eu acho que fizeram parte, obviamente, da minha vida por questões até da escola, né, da educação formal, mas porque eu tinha em casa também, com o meu pai, acesso a outras narrativas, né, a outros livros, talvez não tenha sido tão doloroso e eu tenha absorvido dessa literatura mais do que eu mesmo imaginava. Tanto que eu leio hoje algumas coisas que eu escrevo e eu vejo claramente a influência do Machado de Assis ali, né? Principalmente quando enredos que falam do século XIX, não tem como, né? A gente tem ali toda a influência. Eu antes de começar, estava conversando com vocês essa questão da saga, da história da família. Então, eu li algumas sagas. Eu acho que daí veio a minha inquietação de olhar para o lado, ou olhar para a estante da casa do meu pai, que era uma pessoa que gostava de livros, e por que não tinha ali uma história de uma família como a minha, né? Uma família negra do Brasil? Por que não existia isso? E aí eu li O Tempo e o Vento, eu li 100 Anos de Solidão, eu li Raízes, né, do americano, eu li algumas coisas que falavam de trajetórias e essa inquietação ia crescendo, porque como eu vivi com todos os meus avós, bisavó, como está lá no Água de Barrela, eu via que eu tinha uma história. E por que a minha história não era retratada na literatura, né? Então, eu decidi fazer como a Toni Morrison aconselhou, né? Se existe uma história que você quer ler e não existe, vai lá e escreva, né? Então, eu fui e escrevi. Mas acho que muitas outras coisas me formam também. Eu acho que a gente tem... Toda criança brasileira tem a influência, obviamente, né? Da minha geração, principalmente, do Monteiro Lobato, apesar de todas as coisas racistas que hoje a gente sabe que povoam a literatura do Monteiro Lobato, mas eu me lembro que a minha mãe fazia essa leitura e ela fazia uma leitura mediada, ela pulava partes. Hoje eu vejo que ela pulava, ela editava Monteiro Lobato. E é muito interessante a gente observar isso, né? Então, eu hoje sou uma pessoa compromissada em trazer outra narrativa para os livros do Brasil. Uhum. Eu fico muito impressionada com isso. Claro que a questão da saga está muito presente, não é, nos romances, nos teus romances, mas os teus romances, então, justamente se aproximam da tua história pessoal, da tua história familiar. E como é que é aproximar-se numa narrativa mesmo que seja ficcional, de uma história real também tão doída, tão sofrida, não é? Como é que é a tua relação com essas experiências que tu ouviste dos teus familiares para transportar isso para a ficção? Pois então, continuando um pouco, né? O Crime do Cais do Valongo é um livro policial. Eu também li muitos policiais, né? Tá lá o Rubem Fonseca, que a gente lê, né? Só que o que acontece? A violência pela violência, a gente já vê todo dia nos jornais, né? A violência pela violência mata 23 jovens, mata um jovem a cada 23 minutos no Brasil, né? Então, aí é que vem a questão da literatura negra. Quando a gente retrata a violência, quando a gente retrata as coisas que nos tocam, a gente tem um cuidado diferente, um olhar diferente para aquele sangue, para aquela dor. O Água de Barrela foi um livro muito, muito difícil
de escrever, né? Porque uma coisa é eu saber que ali tem uma história, outra coisa é eu mergulhar nessa história, saber todos as filigranas dessa história e trazer isso para a literatura, né? Passar pelo meu filtro aqui, né? Pelo meu sentimento, pela minha percepção das coisas e transformar isso em texto. Foi muito difícil, algumas vezes eu demorei, acho que cerca de entre 5 e 6 anos para escrever, muito por conta disso, né? Porque eu tive uma fonte, se a gente pode dizer assim, né? Que é a minha tia, que é diagnosticada com esquizofrenia, é uma idosa, então é uma entrevista, foi uma investigação também muito delicada, porque mexi com a memória dela, isso deixou ela muito agitada, ela não dormia, então eu ia lá, perguntava uma parte, demorava um tempo para voltar, né? Assim, dava um passo para frente, 2 para trás. Foi toda uma abordagem muito delicada para fazer com ela, mas eu tentei extrair o máximo daquela memória, que é algo fabuloso que ela tem para nos revelar como país, né? E demorei muito também por conta dessa dor toda, né? Não é fácil quando você pega sei lá, um inventário, como eu recebi, né? Um inventário de escravocratas, e você vê ali arrolado, junto com a casa, com o relógio carrilhão da entrada, junto com o tacho de purgar açúcar, junto com os bois, o seu trisavô, né? Com o preço do lado, com uma descrição como se fosse um objeto que você encontra hoje online, né? Sempre que eu vejo lojas online, eu lembro daquele inventário, porque é exatamente aquilo. Você tem a pessoa, descrição da pessoa, né? Fulano de tal, a descrição do produto e o preço. Então, isso me impactou de uma forma, né? Quando eu recebi, porque eu sou historiadora, sou jornalista, metida historiadora, que busquei essa documentação, e aquilo foi assim um soco no meu estômago, né? Eu fiquei olhando muito para aquele papel e imaginando, né? Imaginando toda aquela dor. E aí, como ficcionista, né? A gente consegue visualizar cenários. Eu fui estudando, fui vendo, por exemplo, a pandemia do cólera mórbido. Imagina uma pandemia que traz problemas intestinais numa senzala que não tem água. Eu somatizei, eu senti todos os sintomas. Todos os sintomas. Fui para o médico e não tinha nada. Era pura, sabe? Porque é uma carga densa de emoções e de você meio que incorpora aquele sofrimento um pouco, né? Mas valeu a pena, né? Me transformou como pessoa e trouxe, acho que, uma obra importante para muita gente. Absolutamente. Eu sinto muito pelo sofrimento que te causou essa aproximação, mas eu imagino que não houvesse outra maneira, não houvesse maneira de evitar isso, não é? Porque a gente está próximo desses eventos. E por outro lado, também são eventos que representam um determinado momento histórico, não é? E aí a questão do gênero que tu escolheste, ou foste escolhida por este gênero do romance histórico, eu fico a pensar, tu achas que esse tipo de gênero pode aproximar mais o leitor das personagens e dos eventos que tu narras? Tu achas que isso permite uma crítica maior da realidade passada e, por consequência, da presente? Veja bem, Ana, eu acho que a gente não tem como tirar o sujeito da história, né? A gente não consegue descontextualizar. A Ana Faurí é a Ana Faurí em 2020, em 2005. Nós fazemos parte do contexto em que estamos inseridos. Então, para falar daquelas pessoas, é obrigatório que eu mergulhe no mundo em que elas viveram, né? No contexto político, no geográfico, enfim, cultural.
Então, escrever um romance histórico, na verdade, foi uma consequência da própria escrita. Uhum. Eu acho que nós, né, as pessoas negras na diáspora brasileira, principalmente, acho que em toda a diáspora, mas na diáspora brasileira, nós tivemos a nossa história sequestrada, nós tivemos a nossa história apagada, nós tivemos a nossa história modificada, enfim, aviltada de todas as maneiras possíveis. Então, quando eu falo da minha história pessoal, da caminhada dos meus, da minha família, na verdade, é a família de um monte de gente. E as pessoas me escrevem exatamente isso. Tem centenas de relatos de pessoas dizendo que é o relato da família delas, né? Óbvio, com algumas diferenças regionais e tal, mas é porque né? É a nossa história que foi muito apagada. Então, não há como separar uma coisa da outra, né? E não há como me separar me distanciar dessa realidade e dessa história, né? Eu me lembro que no concurso da Fundação Palmares, né? Porque o romance ganhou aí, teve uma reunião com alguns membros da banca avaliadora, né? Depois do resultado do concurso, e eu me lembro que foi a poeta Lívia Natália que me falou assim, num determinado trecho do romance, ela me disse assim: olha, você aqui nessa parte aqui, você pode se indignar. Não, esquece a jornalista. Você é a descendente dessa pessoa aqui. Se indigne, mostre a sua indignação nesse texto. Não fique tão fria, tão distante, né? Transborda a sua emoção aqui. Então, quando eu me coloco ali, aí eu causo aderência nas pessoas, aí eu conquisto as pessoas, né? Porque eu estou falando de mim e estou falando de muitas pessoas, de muitas gentes. Eu acho que sim, aproxima, né? Aproxima a partir do momento que a gente faz esse exercício. E é muito bacana isso do que tu ouviste sobre poder se indignar, porque também essa indignação é dar voz, é dar uma voz a quem foi sempre calado, não é? A quem nunca teve, a quem não teve direito de dizer ou de fazer por centenas de anos. Sim, e mais que dar voz, sabe? Eu acho que é uma questão de dar humanidade, complexidade, subjetividade àquelas pessoas. Ou então você tem uma pessoa que é escravizada, ela trabalha 15 horas da vida dela carregando toneladas de cana e ela nunca pensou que aquilo é um absurdo, ela nunca questionou aquela condição, ela nunca desejou algo diferente, né? Ou nunca pensou sobre as origens, nunca pensou como a gente pode imaginar que existem pessoas que não reflitam sobre isso, né? Se você imagina uma coisa dessa, você está imaginando um animal de carga, né? Então, quando a gente dá história e dá subjetividade, dá questionamentos, e dá vida real, carne e osso, né? A gente humaniza essas pessoas e se humaniza também, né? Se humaniza como nação. Como nação. E é importante porque o preconceito, a violência que se vive ou que com a qual se atua, acabam por fazer parte, colar-se na nossa pele também, não é? Eu acho que tem um determinado momento em que essa coisa passa a ser tão normalizada que se altera o modo como a gente pensa e a gente passa a acreditar que aquilo é mais ou menos a realidade como ela deve ser. Então, Exato, exatamente. Diz-me uma coisa, a adição de fotografias, documentos históricos, cartas nos teus romances, por que essa escolha? É porque eu me via, né, quando eu comecei a escrever, eu comecei a escrever em 2010, 2009, por aí, né? Era um outro país. Era outro país completamente diferente. À medida que eu fui escrevendo,
eu fui meio que olhando em volta e eu comecei a observar que a gente estava caminhando para uma distopia, assim, sabe? Uma coisa louca em que as pessoas começaram a relativizar fatos históricos. Não, mas não foi bem assim a escravidão. Não, mas isso assim... Eu falei, gente, mas como assim, né? Então, toda essa documentação, e tem muito mais do que tem no livro, né? Eu botei ali só uma pitadinha de algumas coisas, senão ia virar sei lá, uma enciclopédia. Eu senti essa necessidade de mostrar, olha aqui isso aqui, né? Olha esse relato aqui, olha essa foto, olha essa pessoa, olha se existiu, né? Enfim, além de dar um colorido, né? Dar um colorido à história e dar aquele toque de realidade que eu acho que é encantador, assim, é fascinante para o leitor. Mas também é um testemunho, né? É uma afirmação de que aquilo ali, olha, tá fincado, é uma ficção, obviamente, é uma história romanceada, mas tem um pé na realidade, né? Tem um pé muito fincado na realidade. Muitas daquelas pessoas realmente existiram, aliás, a maioria. E é isso, né? E eu acho que me deu pena deixar de fora tanta coisa legal, né? Tantas imagens raras. A foto que tem ali no Água de Barrela, algumas fotos são de autores, né? Tem uma foto que é do Adolfo Lindemann, né? Que é uma foto, era um fotógrafo, isso. A que está no início do livro, né? Que é a bisavó, com aquela roupa de época. O autor daquela foto, ele está na história da fotografia brasileira, né? O autor dessas fotos aí, que era o Lindemann, que era um austríaco, ele está na história da fotografia. Ele fotografava muito a população negra e a paisagem de Salvador no final do século XIX, início do século XX, e o estúdio dele pegou fogo, né? Lá para os anos 30, 40, pegou fogo. Então não sobrou quase nada. O que existe é assim, acervos familiares. Uhum. E eu achei que, assim, poxa, vou dividir também com as pessoas essa imagem, né? Que é rara de ver. E ajuda na construção de um outro imaginário sobre as pessoas negras. Porque o imaginário das pessoas negras que a gente tem no Brasil é das novelas. É o cara escravizado, com aquela calça de ração e torso nu, né? E como se não existissem pessoas que estivessem ali com aquela roupa, né, de sapatos, com um leque na mão, ou com, né, então eu acho que isso ajuda também, né? As imagens mostram uma outra realidade. E bota aquela minhoca na cabeça, né, aquela pulga atrás da orelha do leitor, mas talvez a história não seja bem como foi contada, como me foi contada. Uhum. Yeah. Ana Letícia, nós temos uma pergunta sobre este ponto. Então, em vez de esperar, talvez possamos fazer essa pergunta já. A pergunta é da Nilzimar Vieira, e ela pergunta o seguinte: como foi o processo de pesquisa sobre o letramento do negro, mas especificamente da personagem Moana em O Crime do Cais do Valongo? E outra pergunta relacionada: o Sr. Tully, ele é um abolicionista? Então, vamos lá. Crime do Cais do Valongo. O Crime do Cais, essa personagem Moana é uma personagem que eu acho linda, né? Eu gosto muito dela. Ela tem uma doçura, apesar de contar tanta coisa, né, difícil e dura e problemática. Eu, como falei no início, viajei muito por conta do trabalho, né? E eu me lembro que uma vez eu fui a um mercado, o Mercado da Seda, em Pequim, foi nos Jogos Olímpicos de Pequim. E tinha uma menina lá que ela vendia numa barraca. A menina falava todos os idiomas de quem chegasse na barraca. Se chegasse um italiano, ela falava em italiano. Se chegasse um brasileiro, ela falava em português. Um americano, ela falava em inglês. Aquilo me deixou fascinada. Eu pensei, vem cá, como é que você aprendeu tudo isso? Ela me disse, aqui mesmo, nessa barraca. Então, pesquisando ali sobre a África Austral, né, que é Moçambique, eu vi que ali era uma rota, né, muito antiga de mercadores.
Então, era totalmente possível que existisse uma personagem como esta menina no mercado de Pequim, que por conta do contato com tantas pessoas diferentes, com tantas culturas diferentes, soubesse sim falar muitos idiomas e quiçá escrever muitos idiomas, né? E aí, pesquisando no Gazeta do Rio de Janeiro, que foi o primeiro jornal impresso em solo brasileiro, que é da onde saem aquelas notícias, né, que tem no livro, todas as notícias são reais, com exceção da primeira, que eu botei a questão do crime, né? Aquela é ficção, mas mesmo assim, eu botei dentro de um anúncio real, apenas inseri a questão do crime ali, da história das casas e tal. Olhando esses anúncios, eu vi que tinham várias pessoas que ofereciam ensinar a ler e escrever, inclusive negrinhas, né? Como está lá, né? Inclusive negrinhas. Então, muitas pessoas certamente sabiam, mas não podiam dizer que sabia, né? Por quê? Pelos motivos óbvios, né? Porque o conhecimento, como está lá no Água de Barrela, minha bisavó sempre dizia, quem tem conhecimento tem poder. E o poder sabe que quem tem o conhecimento tem o poder. E por isso que o poder sempre busca ceifar o conhecimento das pessoas que eles querem dominar. Então, muitas pessoas sabiam, sim, muitas coisas, mas não podiam revelar que sabiam. E eu achei fascinante, de repente, criar uma personagem que tivesse esse segredo, que tivesse esse conhecimento e essa habilidade, mas que usasse para se proteger e proteger as pessoas que estão no entorno dela, mas que não pudesse abrir isso, né, para todo mundo. Não pudesse ser uma coisa que ela enfim, ostentasse, né? Existem vários trabalhos, inclusive, né? Tem um trabalho muito bonito, que é uma das coordenadoras, é a professora Fernanda Felisberto, da Rural do Rio de Janeiro, que fala de testamentos de mulheres negras. Ou seja, ou ela escreveu aquele testamento, ou ela ditou este testamento para que alguém escrevesse, né? E é pura literatura, porque a pessoa vai dizendo, ó, deixo esta casa para fulano porque me ajudou em tal. Ela conta uma história quando ela vai deixar o bem para o fulano de tal. Isso é muito fascinante, é um estudo muito fascinante de se fazer. E sobre o Mr. Toole, né, se ele era um abolicionista. Também estudei lá a questão do abolicionismo, né, das associações abolicionistas inglesas, que obviamente tinham todos os interesses comerciais envolvidos, mas eu quis botar também um personagem, digamos assim, como é que eu posso dizer, idealista, né? No meio daquilo tudo ali, podia também ser que existisse alguém que realmente acreditasse, né? Que realmente acreditasse que aquilo é um absurdo, que realmente acreditasse que poderia contribuir com alguma coisa para o fim daquele sistema. E aí, criei essa história. Ficção. Se não for para a gente imaginar outros mundos, para que escrever? Uhum. Verdade. Dentro do teu processo criativo, não é? Pronto, foste a muitos arquivos, falaste com muitas pessoas. Como é que tu coadunaste, como é que tu ligaste todas essas partes? Como é que tu escreves? Como é que tu escreves todos os dias? Tu tens uma organização na forma como tu crias o romance? Quando tu começas a escrever, já sabes o que como o romance vai ser? Podes contar um bocadinho para nós? Sim, esse processo criativo, né? Eu acho que cada história é uma história, né? Cada livro aí tem uma história diferente, tem um processo diferente. O Água de Barrela no início foi caótico, porque eu não tinha o método, como eu não sou acadêmica e tal, e não tinha feito os mestrados e doutorados e não sei o que. Eu falei, ai, gente, como é que eu vou organizar isso aqui, né? E comecei a botar lá né, puxar as coisas. Foi muito caótico, eu reescrevi sei lá quantas vezes até conseguir achar um fio da meada. Mas assim, do meio para o final, eu meio que criei um método, né, para me organizar no meio de tanta informação. Porque é um hipertexto, a gente vai estudar a pandemia de cólera,
Aí, para estudar com a pandemia de cólera, tá, mas como é que isso acontecia? Aí você vai estudar a saúde pública. Como é que as pessoas, né? Como era o saneamento daquele lugar? Como é... Não tem fim, não tem fim, né? É uma coisa... Eu pensei que eu nunca fosse terminar de escrever. E aí eu precisei, foi uma questão de necessidade, me organizar muito para não perder informação e não me perder na própria história, né? Então eu abri, eu assim, no ambiente físico, assim, exterior, eu não sou nada organizada, mas virtualmente eu sou organizada. Então eu botei tudo em pastas, né? O que era pesquisa de arquivo, o que era jornal, o que eram fotos de personagens, fotos de regiões, fotos de não sei o quê. Fui separando tudo em pastinhas e fui escrevendo e fui botando meio que um rodapé, né? Uma nota de rodapé para que eu lembrasse, porque como eu levei muito tempo escrevendo, chegar lá na frente e falar, mas peraí, onde é que foi mesmo que eu vi isso aqui, né? Então eu tinha que lembrar, aí eu fui botando notas de rodapé. Tanto que quando eu inscrevi no concurso, a mesma Lívia Natália que me deu aquele conselho, disse, Eliana, por favor, tire todas essas notas de rodapé. E tirei, né? Mas eu sei de onde eu extraí aquela informação. Já para o crime do Caso Valongo foi muito mais fácil, porque eu já tinha as fontes, aonde ir, mais ou menos como pesquisar, por exemplo, na hemeroteca da Biblioteca Nacional, ou na hemeroteca da Torre do Tombo, né? Já me sofistiquei na pesquisa e continuei me organizando bem virtualmente com as informações. Eu mando e-mails para mim mesma, né? Versão do dia tal, versão do dia tal, versão do dia tal. E vou separando tudo ali também para não perder material, porque é horrível, né? Você escreve e perder. Então, fui me organizando também com relação a isso. E aí as coisas foram facilitando. Agora, se eu sei como a história vai começar, como a história vai terminar, né? O Água de Barrela, eu fui pelas gerações dos personagens, os casais, né? Tem casais ali que vão norteando a história. Então, é a história da vida, mais ou menos eu sabia como ia terminar. O crime do Caso do Valongo, eu tinha uma pálida ideia, mas também mudei radicalmente no meio do negócio. Me deu uma... Não, peraí, vou mudar completamente isso aqui. Mudei completamente, radicalmente. E no Nada Digo de Ti, Quem Te Não Veja, eu meio que sabia, assim, né? Tinha um esqueleto, obviamente que algumas coisas fui mudando ao longo da trajetória. Uhum. Então, cada história é uma história, né? A gente tem que estar aberto. E acontece uma coisa muito meio sobrenatural, né? O personagem. Alguns personagens, à medida que você escreve, vão ganhando força, mais que outros, e vão puxando a história para um determinado lado. É engraçado isso. A gente escreve e quando tira da cabeça e bota no papel, nossa, essa personagem aqui ficou muito interessante, né? E aí a história vai caminhando para outro lado. É curioso. Tem adquirir uma lógica e um caminho próprios, né? Próprios. Trabalhei muito tempo com arquivos e quando estavas a falar sobre o modo como tu organizaste os documentos de pesquisa para os teus romances, eu fiquei em pulgas para poder ver. Eu imagino que seja um acervo fenomenal, até em termos de para informação para outras pessoas, que é uma imensa fonte de conhecimento também, não é? Pois é, então, eu dei uma palestra, foi ano passado, foi lá em Cachoeira, no cenário lá do Água de Barrela, né? Foi muito emocionante essa palestra, foi na Federal do Recôncavo, durante a Flica, e foi com os alunos de História, do curso de História. Então, como eles eram dessa área, eu mostrei os arquivos, né, gravações que eu fiz com a minha tia, que forneceu muitas das informações, eu mostrei gravações que eu fiz com ela. Foi sensacional para eles, né, e para mim também, porque nem eu sabia que eu tinha tanta coisa bacana organizada. E não sei, um dia, quem sabe, né, eu organizo isso tudo e
coloco público aí para todo mundo. Pode ligar para mim. Ah! Eu tinha te pedido para tu leres um trecho de algum dos teus romances, sim, e tu escolheste um trecho do Água de Barrela, é isso? Isso. Uma das questões que é muito, e não faz parte do trecho que tu vais ler, mas é que a própria questão da água de Barrela, que aparece logo no princípio, né? E que é uma questão super importante, que passou a ser importante socialmente nos últimos anos, que é a questão do embranquecimento. Exatamente. Né? Água de Barrela é um trocadilho, né? Ele é esse texto, esse título, ele tenta fazer um jogo com a questão do embranquecimento, porque Barrela, e isso é usado até hoje no interior do Brasil, é aquele preparado com anil, com cinzas, com coisas, um alvejante caseiro. E essas mulheres que viveram a vida toda para branquear roupas, né, tiveram a vida apagada e sempre com aquela tentativa de embranquecer realmente quase que a sua pele. Uhum. O trecho que eu escolhi é um trecho que eu acho que, como eu conversei com vocês, fala de amor. Porque na literatura brasileira, as personagens negras e negros são sempre, com essa questão do amor e dos relacionamentos, é sempre algo que beirando a violência. Tem sempre a questão da violação ou da hipersexualização ou do... A gente não tem direito ao amor, né? Então, todos os meus livros e todos os meus personagens, de alguma forma, em algum momento, vai ter um romance, né? Porque essas pessoas também merecem, eu acho, né? Merecem ser vistas com esses olhos amorosos e tem direito ao amor, que é algo que é negado à população negra até hoje, tanto na mídia quanto fora dela, principalmente para mulheres negras. Tem muitas pessoas que estudam a questão da solidão da mulher negra, e isso é algo grave, bem grave, que gera muita frustração, gera muito adoecimento mental, muitos transtornos emocionais e mentais. E como são as mulheres negras que comandam as famílias, uma mulher dessa adoecida, ela significa o adoecimento por efeito cascata de muitas outras pessoas, né? Então, uma mulher negra saudável significa que a sociedade vai ser mais saudável. E uma mulher negra com direito ao amor significa uma sociedade menos violenta. Ele sorriu, sem nada dizer, e balançou a cabeça de um lado para o outro, ponderando. Estava surpreendido. Até aquele momento, a considerava apenas uma menininha linda, mas nunca tinha pensado nela como nada além de uma criança. Embora ele próprio não fosse um tão mais velho, pois estava com 16 anos. Antes ela era uma moleca com quem ele gostava de implicar, desatando uma das várias fitinhas que prendia os pequenos coques de seu cabelo, roubando uma bala de suas mãos ou brincando de atirar pedrinhas no rio, como se fosse uma irmã mais nova. Notou de repente que ela estava se tornando uma mulher e, com mais espanto, viu que essa moça o atraía tremendamente. Então chegou mais perto e, olhando dentro de seus grandes olhos negros, pegou nas mãos dela, beijou-as e sorriu. Marta ficou constrangida. Pensava com o coração acelerado que ele não poderia ter feito aquilo. Não poderia ter dito que ela era formosa, não podia ter sorrido, mostrando aquelas contas brancas dentro daquela boca que não deixavam tirá-lo da cabeça. Adonis pescador, sempre no mercado, fazendo todo tipo de bico que aparecesse. Bonito, inteligente, falava, argumentava, gesticulava, parecia até um doutor. Sentia alguma coisa por ele que nunca sentiu por ninguém. E não sabia o que fazer com ele assim tão perto. Ficou ali, presa naquele rosto e naquelas mãos. Podia ver com seus olhos, como seus olhos tinham uma coisa de imã. Levantou-se num salto e correu uns metros, mas foi cercada. Ele a segurou pelos ombros. Ouve, ouve! De repente, um batuque forte ecoou não muito distante.
me deixa eu sambar, por Nossa Senhora, me deixa. Um samba de roda, ritmado pelas palmas e pelo atabaque. Ela abriu um sorriso. Como gostava de samba de roda! E, num impulso, começou a dançar. Ele se afastou só para olhar. Quando Marta percebeu, voltou a se retrair. Ah, continue! E Adonis colou o corpo no dela. Assim, podia ver como era alto. Por uns momentos ficaram naquela dança, naquela caça que só terminou com um dia clareando e dourando as águas do Paraguaçu. Lindo, lindo. Então, estamos a falar da questão do amor, não é? É um trecho, de fato, lindíssimo do Água de Barrela que contrapõe tanto o sofrimento, não é? Mostra mesmo uma vida, a identidade de cada uma das personagens em ação, não é? Vivas. E te agradeço por essa leitura. Por que tu escolheste esta e deste livro? Porque primeiro que é o livro primeiro, né? Foi o primeiro romance. Escolhi por conta, acho que da candura, né? Da doçura da cena, que é uma cena que não deixa de ser sensual, né? Não deixa de ser, mas sem aquele cunho tão marcadamente, né? Carnal, digamos assim, né? Tem alguma poesia, tem algum amor mesmo envolvido. No Crime do Casvalongo tem outra cena assim, que é a cena da Moana com um pular na praia, né? Várias pessoas que leram esse livro ficam, oh meu Deus, essa cena de amor na praia, que coisa incrível, né? No novo, no Nada Digo de Ti, tem algumas cenas também muito românticas, porque é isso, né? Eu acho que também faz parte do plano de construir um outro imaginário, de que aquelas pessoas não estavam apenas no tronco, apanhando alucinadamente o tempo todo, né? Que elas tinham vida, elas tinham outras coisas, outras questões que as circundavam. Então, enfim, né? E isso faz parte de trazer complexidade a um ser humano. O ser humano não é uma coisa só. A violência faz parte da história? Faz parte da história. As pessoas apanhavam no tronco? Apanhavam no tronco. É preciso mostrar isso nas obras? Sim, é preciso mostrar isso nas obras. Mas e aí, o resto da vida? Né? E como é? Como é? Isso me interessa, né? como romancista, como escritora. Isso também preenche, não é? Faz dessas personagens mais humanas, como tu bem disseste no princípio. A mim também ressalta todos os sentidos que transparecem nas tuas narrativas, ou seja, a própria inclusão de uma música, a ideia do toque. As cenas são tão aproximadas do leitor que se pode mesmo quase visualizar como se estivesse ali do outro lado da rua, quando se está lendo as tuas narrativas. Esse voyeurismo, né? As pessoas ficam ali meio que observando aquelas vidas, né? E enfim, fazendo parte delas. Eu estava em dúvida se te fazia esta próxima pergunta ou não. O papo está tão bom falando sobre literatura, mas eu queria saber em que medida as tuas narrativas se relacionam ou refletem a situação política, social, cultural atual no Brasil. Totalmente, né? Totalmente. Eu acho que não há como a gente falar no presente do Brasil sem falar do passado. A gente apenas está refletindo tudo aquilo que nos formou, na verdade, né? Eu, para escrever esse novo romance, que é o Nada Digo de Ti, Quem Te Não Veja, mergulhei nas ordenações filipinas, que é um conjunto de leis do século XV, mas que nas mentes vigoram até hoje, né? Ali
tudo explicado. O feminicídio, o androcentrismo, a homofobia, está tudo ali, né? A corrupção, os privilégios, está tudo ali explicadinho, só falta desenhar, né? Então, né? É impressionante como já dizia Karl Marx, né? A história se repete como farsa, como a história se repete. Então, não é que o escritor, não é que nós, os artistas, sejamos videntes, não, a gente só se referencia, né? A gente tem referência, né? E aí, quando as coisas se repetem, dá essa sensação de déjà vu, porque o que a gente está vivendo no Brasil é um déjà vu da Idade Média. É um déjà vu das ordenações filipinas. Delação premiada foi algo inventado pelas delações filipinas. E essa ordenação, esse conjunto de leis, era crudelíssimo, né? E tinha pena de morte para absolutamente tudo. E hoje o que a gente vê no Brasil, embora não esteja na letra da lei, mas é uma pena de morte para quase absolutamente tudo. Se você não oferece saída para determinadas populações, o que vai acontecer com aquela população? Ela vai morrer, óbvio, né? Vai morrer pela falta de acesso ao básico. Então, eu acho que as minhas obras dialogam muito com o presente. Eu tento não ser anacrônica, né? Que é olhar um século com a lente de outro, mas, de alguma forma, isso faz parte, porque, como eu falei no início, não há como separar a Eliana, mãe de 2 adolescentes, no século XX, no século XXI, que nasceu no século XX, vive no século XXI, sob esse governo, sobre essas condições do que eu escrevo, né? De alguma forma eu vou estar refletida ali. A Eliana, mulher negra, latino-americana, e a gente tem todas essas camadas, né? Todos esses atravessamentos, entrecruzamentos. Então, tudo que eu escrevo, obviamente, dialoga com o meu presente e o presente do meu país, que é um país muito importante, eu acho, para o mundo, tanto pelas suas dimensões, né, como pelas suas contribuições culturais e ambientais, né? Enfim. Ok, obrigada. O crime desculpa, o teu livro mais recente é o Nada Digo de Ti? Ou o crime Sim. do... Yeah. Nada Digo de Ti. Nada Digo de Ti, que é um título fenomenal, mesmo. Nada digo de ti que em ti não veja. E é uma circularidade tão bonita, não é? Uma poeticidade linda mesmo nesse texto. Já tens planos para mais algum romance? Eu tenho planos para muita coisa. Tenho muitos planos. Eu tenho uma continuação do Água de Barrela, que é uma história que caminha em paralela, né? É um personagem que já aparece no livro, mas que ele agora vai assumir o protagonismo, que é o Matheus Cruz. E eu quero falar sobre trabalho, né? Sobre o início da industrialização do Brasil, porque quando a gente fala sobre isso, a gente só imagina imigrantes italianos e, né, aquela questão da imigração e tal, papapá. Só que tinham várias pessoas, né, que estavam ali na lida, na labuta, juntinho ali com esses imigrantes, e pessoas com muita qualificação técnica, né? Pessoas com muito conhecimento, em que ninguém fala delas, né? Parece que também não existiram. Então, eu quero trazer a organização de classe que eles tinham, né? Tem uma greve que acontece em 1800 e blá, uma greve, mas uma greve organizadíssima nas estradas de ferro, com comunicação, com coisas que a gente não tem hoje, com toda a tecnologia que nos forma, né? A gente veio para o virtual, para o mundo virtual, e meio que se desmobilizou, né? Tudo ficou muito fragmentado. E aquelas pessoas tinham um poder associativo enorme, enorme. O que a gente tem para aprender com elas, né? Então, eu tô escrevendo, ainda tá me levando, né? Se a gente considerar que ele é uma continuação do Água de Barrela, e o Água de Barrela já tem aí, né? Sei lá, são 10 anos, né? De pesquisa e
E ainda tem uma estradinha para talvez lá para 2022, né? 2022. Ele apareça. E aí tem um livro de contos que acho que vai sair no meio do caminho, uma peça de teatro, tem um montão de coisas, né? Fantástico. O filme, o Crime do Caso Valongo foi adquirido para o audiovisual. Estamos aí nessa expectativa de que a gente consiga os recursos para que ele realmente vire filme. E aí vai ser incrível, acho que vai ser bem, bem legal. Fantástica, Eliana. Muito, muito obrigada. É muito bom conversar contigo. Muito obrigada. Eu que agradeço a vocês. Estou aí, né? E tenho muitas ideias para muitas outras histórias, né? Na ficção científica também. A questão é o tempo, né? Tempo para botar tudo isso no papel. Yeah. Ana Letícia e Eliana, nós temos algumas outras perguntas e talvez possamos começar com essas outras perguntas. Sim. Pedro Meira Monteiro, ele oferece a seguinte pergunta. Ele diz: a história da mãe lendo Monteiro Lobato e editando o livro, pulando partes, é totalmente fascinante. Eliana conversou com a mãe sobre isso tempos depois. Tenho muita curiosidade de ouvi-la mais sobre essa cena da edição de Lobato na fala materna. Mas fico também curioso, o que mais Eliana lia quando criança e adolescente que viria a formar seu gosto, seus valores? Pois então, essa questão da edição, né? Eu só percebi isso, obviamente, adulta, né? E quando eu tive filho, a minha mãe, ela faleceu muito nova, né? Minha mãe faleceu com 45 anos, 46 anos, de infarto fulminante. Eu tinha 19 anos, né? Então, muita coisa eu fiquei para questioná-la e para perguntar a ela. Mas depois eu percebi que ela editava, porque a escola do meu filho recomendou o Monteiro Lobato, né? O Caçadas de Pedrinho. Terrível Caçadas de Pedrinho, né? E ele, sozinho, eu não emiti opinião, juízo de valor, nem se era bom, se era ruim. Deixa ele ler, vamos ver o que ele vai dizer, né? E aí um dia ele me aparece assim, bota a carinha, ele tinha 9 anos, ele botou a carinha assim na porta. Mamãe, a Emília está dizendo que a tia Anastácia é uma negra, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Isso não é racismo? Aí eu, ai meu Deus, que alívio, meu Deus, a criança é inteligente. A criança percebeu, eu não precisei dizer nada, né? Então, eu acho que... Mas, obviamente, se ele não trouxesse a questão, eu ia problematizar com ele, né? Eu ia perguntar o que ele achou, eu ia ler determinadas partes com ele. Eu acho que isso é necessário. A gente precisa contextualizar para as crianças que aquilo é um absurdo, né? E eu fiquei muito encantada quando eu percebi que minha mãe, né, lá dentro dos conhecimentos dela, achou que aquilo fosse violento para nós e suprimia sutilmente algumas partes, né? E o que eu li mais? Eu li Graciliano Ramos, né? Eu li... Deixa eu ver o que mais. Ai, gente, tanta coisa. Tem muitos livros que fazem parte da infância, sei lá, de quem era criança nos anos 70, sabe? Meu Pé de Laranja Lima, né? Eu li... o que mais que eu li? Alguma poesia também. Cecília Meirelles. Meu pai gostava muito de Augusto dos Anjos. Agora você vê se uma criança tem condição de entender o que é uma quimera. Augusto dos Anjos. Meu pai lia e recitava: veja, ninguém vê o enterro de sua última quimera. E eu ficava com aquela imagem dele recitando aquilo que era quimera, meu Deus do céu. Mas aquele texto tão encadeado, né? tão bem estruturado, aquilo de alguma forma também eu absorvia. Então eu acho que a mediação de leitura para a criança é importante, né? Eu ontem fiz uma mesa com a acadêmica Fran Silva e ela estava falando sobre o pai dela lendo literatura de cordel, que ela começou a se apaixonar pela literatura, pela leitura do pai, dos cordéis. Ele lia os cordéis com toda aquela rima, né? E aquelas histórias e aquilo
puxou ela para os livros. Então, eu acho que eu tive um pouco isso em casa. Minha mãe lia para gente, o Monteiro Lobato e a Cecília Meirelles, enfim, e o Graciliano Ramos. E aí, mesmo que a gente, alguma coisa escapasse, muito ficou. Uhum. Uhum. Ótimo, muito obrigado. Temos uma outra pergunta. Essa pergunta é da Karina Gutierrez Lopes, que pergunta: no seu artigo A Cor da Água, um texto recente, ter ideias sobre como o mundo dos esportes não tem inclusão. O que você acha que tem que ser o próximo passo? Bom, eu acho que, olha, a gente vive eu falei que a gente está vivendo um déjà vu da Idade Média, né? Sim, é verdade, a gente está num processo aí de retrocesso com muita coisa, mas, paradoxalmente, também de avanço, porque nunca antes na história desse país tanta gente falou sobre tantas coisas que eram, né, faladas apenas em alguns grupos. Só esse ano eu participei, acho que de 5 ou 6 lives, né, com entidades esportivas para falar sobre racismo no esporte, por exemplo, né, por conta da minha participação, a minha vida nessa área como jornalista e a coluna que eu escrevo no UOL. O mundo esportivo acha que está fora do planeta, né? Mas está muito dentro desse planeta, mais dentro do que eles imaginam. E, obviamente, é permeado por todas as mazelas que assolam a sociedade e o racismo entre elas. Então, eu escrevi esse texto aí justamente porque eu estava num campeonato mundial e eu vi aquela piscina, né? A natação é um esporte muito branco, né? Você não vê, são poucos. E naquela edição de campeonato mundial, algumas pessoas negras tinham subido ao pódio. Eu achei isso um passinho adiante. Entre elas, uma brasileira, que é a Etienne Medeiros. Foi em 2005, em Kazan. E estava lá a Etienne, tinha a Atkinson, que é jamaicana, a equipe americana tinha alguns atletas, né? E eu achei, assim, algo está se movendo, né? Timidamente, mas algo está se movendo. E aí é óbvio, né? Foi um texto que, na época, muitas pessoas... Porque o Brasil tem sempre aquela necessidade de dizer que isso não existe, imagine, né? Mas o fato é que, para ter acesso a uma piscina, a gente precisa de quê? Ser no Brasil, não no esporte americano, que tem toda uma outra estrutura educacional, né? De esporte na escola, no high school e na universidade, mas no Brasil precisa ter acesso a um clube. E quem é que tem acesso ao clube? A classe média. E quem é a classe média? São as pessoas brancas. Como vai se ter atleta se você não entra no campo de jogo, né? Se você não entra na piscina, não entra na quadra? Uhum. Não há como, né? É da quantidade que se tira a qualidade, senão tem muita gente praticando. Uhum. E por aí vai. Então, eu acho que o passo adiante é justamente política pública, óbvio, né? Eu acho que os governos precisam entender que esporte é mais que saúde, né? Nossa, é cultura, é dar perspectiva para muitas populações, enfim, da noção de valorização do próprio corpo, de autoestima, são tantas coisas, né? Valores de trabalho em grupo, enfim, uma série de coisas que o esporte trabalha. Então, eu acho que é uma miopia dos governos não investir em esporte como forma de saída para muitas populações jovens, principalmente. E a outra é a conscientização da sociedade, parando com essa ultrapassando a fase da negação, do dizendo, não é bem assim, isso não existe. Existe, então, ok, né? O que faremos daqui para frente? O que faremos com isso? Acho que estamos nessa fase, né? De passar desse estágio do não para o sim e, ok, o que vamos fazer a partir da constatação dessa realidade. Ótimo. Obrigado. Temos mais uma pergunta. Novamente, da Nilzimar Vieira.
que pergunta: pode-se ver interseccionalidade que envolve a mulher negra nas suas obras? Você falou de Lélia Gonçalves. Há outras escritoras teóricas negras especificamente que influenciaram a sua pesquisa? Ah, sim, eu acho que, nossa, tem muito, né? Eu, por exemplo, no Água de Barrela, tem uma passagem, quem leu aí sabe, né? Que a minha bisavó lavava roupa para uma moça chamada Amélia Tosta. A Amélia, minha bisavó existiu e a Amélia também existiu, né? E a Amélia foi criada no mesmo engenho da onde elas vieram, né? Foram escravizadas lá e tal. E a Amélia era uma sufragista. Ela foi com, sei lá, uma jovem para a Inglaterra, que o pai foi transferido para lá pelo governo brasileiro, e ela viveu todo aquele movimento sufragista do voto feminino. E quando ela volta para o Brasil, para Salvador, ela tem aquele choque de realidade, né, com aquela sociedade ainda tão patriarcal. Não que lá na Inglaterra não fosse, tanto que estava havendo uma luta ali, né? Mas aqui muito mais, né? Nas roupas pesadas ainda, aquele peso todo de senhores de engenho, e aquilo foi um choque para ela. Ela tem vários textos nos jornais, e ela escrevia com pseudônimo masculino. Então, a gente ainda está para descobrir muita coisa, porque muitos dos homens que estão nos jornais daquela época, na verdade, eram mulheres que escreviam com pseudônimos. Então, tem esse atravessamento. E tem uma discussão ali, né? Eu quis colocar essa discussão ali, que é o seguinte: enquanto ela estava lutando pelo voto, pela inserção política da mulher, pelo mercado de trabalho, a minha bisavó já estava na rua. Ela já estava trabalhando. Ela não podia queimar sutiã porque ela não usava sutiã, porque não existia, ela não tinha direito a roupas decentes, ela não tinha direito ao espaço da casa. Enquanto as mulheres brancas estavam se livrando, tentando se livrar do espaço exclusivo da casa, tudo que as mulheres negras queriam era ter também acesso à sua casa, a poder ter direito ao seu lar, a cuidar do seu lar, sair do seu lar para cuidar dos outros, né? A minha bisavó, minha trisavó, que deu o peito para o filho da senhora e quase que a filha morre porque ela não podia amamentar a própria filha. Então, o feminismo negro é uma coisa, né? O feminismo branco tem as suas pautas, que são legítimas, e o feminismo negro tem as suas outras tantas pautas que também são legítimas, e que não existe ganho se uma não considerar a pauta da outra. Né? E o que a gente vê é uma tentativa, às vezes, de colocar essa luta como uma subclasse, né? Um subitem dentro da luta pelos direitos das mulheres. Então, eu quis botar, sim, tem toda essa discussão ali, tem a discussão de você não poder ser você plenamente, ou seja, quando a Moana sabe ler e ela tem que esconder que ela sabe mais do que ela realmente, que ela sabe, tem que dizer que ela sabe menos do que ela realmente sabe, o que é isso se não a Eliana, no pleno século XXI, que às vezes no seu ambiente de trabalho não podia demonstrar que sabia mais que o seu chefe às vezes, né? Sobre aquele tema específico, que sabia mais que uma vez eu corrigi meu chefe numa questão de português, ele quase me demitiu, né? Ele quase me demitiu. Mas isso não se escreve assim. Eu tive que pegar uma gramática e mostrar a ele, você olha aqui, tá errado, você vai botar isso na rua? Errado, não se separa o sujeito do verbo. Uma coisa do ensino fundamental, né? Então, a gente tá tudo ali, né? Quem tiver, como é que diz a Bíblia, quem tiver olhos para ver, que veja. Bom, Eliana, foi um grande prazer de tê-la aqui virtualmente e esperamos outras e futuras oportunidades de conversar e de ler mais de suas obras futuras que vão ser publicadas nos anos próximos. Agradecemos muito sua boa vontade, disposição. Também agradecemos a Ana Letícia Fauri por organizar também e
liderar essa conversa hoje. Eu gostaria de agradecer a todo o comitê executivo da APSA pela ajuda em organizar os nossos eventos e convido a todos os participantes a voltar daqui quase uma hora para a próxima sessão, que vai ser uma mesa redonda sobre o desenvolvimento de programas de português nas universidades aqui nos Estados Unidos. Muito obrigado a todos e esperamos vê-los novamente em breve. Obrigada, Rex. Muito obrigada, Eliana. Foi um imenso prazer conversar contigo. Parabéns pela belíssima obra. Eu que agradeço. Muito obrigada pela oportunidade. Espero que a humanidade passe essa fase, que a gente um dia possa estar junto e conversando sobre todas essas questões e muitas outras presencialmente. Muito obrigada. A todos os que ficaram até agora, me ouviram. Obrigada.